Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Começou Libertadores e Sul-Americana para os brasileiros. Nesta data de 1º de abril, dia da mentira. Bom, mas infelizmente o que a gente vai comentar não é mentira. Os brasileiros não começaram bem nem na Libertadores e nem na Sul-Americana. Na Libertadores tivemos um jogo, foi o Fortaleza que estreou. E na Sul-Americana tivemos 3 jogos, ou seja, 4 ao total. Desses 4, apenas uma vitória. E por incrível que pareça, a vitória acabou vindo do time que eu achei que teria mais dificuldade pelo momento ruim que está vivendo, que é o Fluminense. Perdeu o treinador, mas de repente o momento ruim era o treinador, né? Ele saindo, a coisa dá uma clareada. E parece, para quem viu o jogo, que pelo menos uma coisa o Fluminense tem, né? Quer dizer, 2. Tem um artilheiro fazendo gol, tem um grande jogador que é o Arias, tem um grande goleiro, com a idade avançada, mas um grande goleiro, e um pouco de sorte, né? E um pouco de sorte. E o Fluminense acabou ganhando, porque os outros, o Galo empatou fora de casa, mas jogando melhor, mas empatou. O Cruzeiro perdeu e o Fortaleza tomou uma sovada em casa do Racing. Cara, a gente vai comentar sobre esses 4 primeiros jogos dos brasileiros na Sul-Americana e na Libertadores. Então eu peço a você, meu amigo, torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando tiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que todo lado compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Vamos começar logo para a Libertadores. Fortaleza jogou em casa. Todo mundo sabe, Fortaleza não está vivendo um grande momento. Venceu a última partida o Fluminense de 2-0. Fluminense era com o Mano Menezes. Fortaleza jogou com uma certa tranquilidade. Poderia até ter feito mais do Fluminense. Vinha aí apenas de 2 vitórias em casa em 2025. Mas venceu o Fluminense, então deu aquela empolgada. Mas, cara, esse time do Racing, vou repetir o que eu falei na minha análise pré-rodada. Não acho que o time do Racing seja candidato a título, tá? Não acho. Continuo não achando. Mas futebol é muito imprevisível. Mas continuo não achando, apesar de ter vencido fora do 3-0, continuo achando o Racing um time que pode ir longe, mas não para título. O Racing ganhou do Botafogo, né? Ganhou a Recopa do Botafogo. O Racing já tinha, foi ano passado, não, foi ano retrasado, se não estiver enganado, tinha eliminado o Flamengo, ou seja, o Racing é um time bem competitivo. Esse ano ganhou do Botafogo, mas vamos lá, ganhou do Botafogo, que não era o Botafogo campeão da Libertadores, mas iria fazer um jogo complicado de qualquer maneira, com um time bem competitivo, muito bem treinado, seu treinador já está lá há algum tempo, né? Time muito bem trabalhado, com boas peças. Cara, e o Racing realmente dominou o jogo. O Racing realmente dominou o jogo. Você pega aqui as estatísticas, o Racing deu 24 chutes, 13 em direção ao gol. O Racing jogou fora de casa. O Racing deu 13 chutes em direção ao gol. Em casa, o Fortaleza deu 4. Mas que não precisa falar muito. Mas o Fortaleza teve mais posse de bola. Sim. O Racing jogou mais no contra-ataque. Sim.
Sim. Fortaleza teve mais posse de bola. Os dois times erraram muitos passes. O Racing fez muita falta, parou muito o jogo. Sim, porque estava ganhando. Mas, cara, o time do Racing se mostrou mais forte que o Fortaleza nesse jogo. Eu acho que não tem muita contestação a derrota do Fortaleza. Não tem muita contestação. E mais, se você pegar os lances, Fortaleza poderia ter tomado mais. Fortaleza poderia ter tomado demais. Então, cara, foi uma estreia triste. Triste, complicada, Fortaleza. Perdeu em casa por 3-0. A sorte do Fortaleza é que Colo-Colo e Bucaramanga empataram. Então, a diferença é de um ponto. Né? E o Fortaleza pode, contra Colo-Colo e Bucaramanga, tirar essa diferença na próxima partida, porque o próximo jogo do Fortaleza é contra o Colo-Colo fora de casa. Né? Vai ter que tentar fazer os 3 pontos. Porque também, se não ganhar, aí já começa a ficar complicada a situação do Fortaleza. Mas triste a estreia do Fortaleza, mas não foi por acaso que o Racing venceu o Fortaleza. Aí vamos para a Sul-Americana. Quem abriu foi o Cruzeiro. Cruzeiro, que tem um dono, o seu dono joga Brasfoot, né? Gosta de jogar Brasfoot, igual alguns donos de outros clubes aqui pelo Brasil. Foi para o jogo contra o União Santa Fé, né? Todos os problemas que se pode ter jogando fora de casa, com altitude ou sem altitude, numa estreia. Mas vamos ser bem sinceros, o Cruzeiro não jogou nada. O Cruzeiro não jogou nada. O Cruzeiro ficou o tempo inteiro do jogo querendo não jogar. O Cruzeiro entrou para segurar o 0-0. O tempo inteiro não queria jogar. Quem quis, com todas as limitações que o time do União Santa Fé é muito limitado, mas tentou alguma coisa, quis alguma coisa, foi o Santa Fé. Você pega aqui, o Santa Fé chutou 16 vezes, 2 em direção ao gol. Um time fraco. O Cruzeiro deu 8, a metade, 2 também em direção ao gol. O Cruzeiro teve mais posse de bola, tentou ficar ali com a bola porque o Cruzeiro não queria jogar. Quem quis jogar, quis tentar o gol, vou repetir, com todas as limitações, foi o União Santa Fé. E, na minha opinião, muito merecido o gol do União Santa Fé. Sabe por quê? Porque quem quis jogar foi o União Santa Fé. Se o Cruzeiro quisesse jogar, poderia ter vencido essa partida. O Cruzeiro não quis jogar. Na boa, time frouxo, covarde. Se quiser jogar, tinha vencido a partida. O time do Santa Fé é fraco. E aí a gente vai aqui para o grupo. Ainda tem lá o Mutiruna e Palestino que ainda vão jogar. A União Santa Fé, na minha opinião, ganhou do time mais forte do grupo. A princípio, eu acho que o Cruzeiro é o mais forte. E acabou ganhando do time mais forte. Foi um espetáculo o jogo? Não. O jogo, para mim, foi mediano. Bem mediano para baixo. O Cruzeiro, na minha opinião, foi covarde. Na minha opinião, foi covarde. Deixa eu pegar aqui uma coisa aqui. Não tem altitude. Santa Fé, localizado, Santa Fé.
Ah, não, não tem. E estresse americano, não. Quem tem. Não, exatamente. Quem teve foi o Atlético Mineiro. Bom, então, cara, o Cruzeiro perdeu bem perdido, bem feito. Bem feito. Se o Cruzeiro quisesse jogar um pouquinho, tudo bem. Não vou desmerecer o Santa Fé. O time do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro não mostrou nada. No Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro estreou, ganhou do Mirassol, mas ó. E não sei se foi muito merecida a vitória do Cruzeiro contra o Mirassol, não. Tá? Eu falei isso no pré-jogo. Estreia mal na Sul-Americana. Não jogando nada e pior, sendo covarde. Então, derrota justa do Cruzeiro. Aí vamos para o segundo brasileiro a jogar, o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não. O Atlético Mineiro jogou contra você esse ano com 3.900 metros, se eu não estiver enganado. 3.900 metros, se eu não estiver enganado, esse estádio. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver, uma coisa e tal. Eu acho que é isso. Que altitude está 3.350. 3.350. Bom, uma altitude muito considerável, né? Onde o ar lá em cima é complicado para os brasileiros. É quase que um crime, não. Para mim é um crime o jogo lá. E o Atlético Mineiro foi lá e fez uma boa partida. Merecia ter vencido. O Atlético Mineiro merecia ter vencido. O empate não foi ruim. O empate nessas condições de altitude não é ruim. Mas o Atlético Mineiro jogou mais. Foi valente, corajoso. E merecia ter vencido. Não venceu por detalhes. Teve bola na trave. Teve uma bola na trave lá também no gol do Atlético Mineiro, mas teve umas 3 ou 4. Teve quase um gol olímpico do Hulk. Então o Atlético Mineiro foi superior ao time peruano. Não venceu, porque não era para vencer. A trave estava sempre no caminho do Atlético Mineiro. Faltou um pouquinho de sorte, mas merecia vencer. O placar de 0-0, o placar de empate, foi injusto com o Galo. O Galo foi corajoso, foi para dentro, quis vencer, mesmo com toda a dificuldade da altitude. Pena que não venceu. E o último jogo foi do Fluminense. Fluminense jogou contra o Once Caldas, fora de casa, né? Fora de eu acabei não vendo o grupo do Atlético Mineiro. Deixa eu dar uma olhada aqui. O grupo do Atlético Mineiro já jogou. O Caracas é o primeiro colocado. O Atlético Mineiro é o segundo. Cienciano é o terceiro. E o Deportivo Iquique é o quarto. O próximo jogo do Atlético Mineiro é contra o Deportivo Iquique. Vai ganhar, se Deus quiser. Vai ganhar, se Deus quiser, porque merece. E o Fluminense, lembrando aqui, vamos lá, voltando para o Fluminense. O Fluminense jogou contra o Once Caldas. Once Caldas, time colombiano. Deixa eu ver aqui. Aqui, rápido. Deixa eu ver aqui. Tem uma altitude de 2.160 metros. Não é uma altitude igual ao do Atlético Mineiro, que tem 1.000 metros a mais, ou seja, tem 1 quilômetro a mais de... Mas mesmo assim, 2.600, 2.160 metros. É uma altitude, é um complicador, tá? É um complicador. Mas o Fluminense contou ali com 3 peças interessantes. O goleiro, Fábio, fez grandes defesas. O Arias, que estava em casa, se sentiu em casa.
O Cano, que foi bem, fez o gol. O time correu bastante, continuou dando muito espaço. O time do Fluminense deu muito espaço e contou com um pouco de sorte, né? Com as defesas do goleiro, com a falta de pontaria do time colombiano, né? Mas o Fluminense poderia também ter feito um 2-0. Ou seja, o Fluminense fez um jogo corajoso. Diante de toda a situação, de estar com o interino, que é o Marcão, de ter passado por um momento turbulento aí com o Mano Menezes, jogar numa altitude, não é a das mais altas, mas é uma altitude bem considerável, que já dá diferença. O time do Fluminense não foi um time muito diferente do que a gente está vendo, né, que o Mano Menezes escalava. Cara, a gente pega aqui a estatística. O Once Caldas deu 20 chutes, 6 em direção ao gol. O Fluminense deu 8 chutes, apenas 2 em direção ao gol. O Fluminense teve um pouco mais de posse de bola, interessante isso, para sofrer muito e sofrer menos. Acertou boa parte dos passes, fez um jogo cadenciado. Depois que fez o gol, não fez um jogo muito corrido. Não foi um jogo de muitas faltas, apenas 20. O Fluminense só fez 7 faltas, tomou 2 cartões amarelos. O Fluminense deu 2 escanteios, Once Caldas 12, porque acabou o Fluminense, na maioria das vezes, tentando sair no contra-ataque. Cara, o Fluminense, não posso falar que o Fluminense fez um jogaço, mas, cara, fez um jogo para conta, fez um jogo que o permitiu vencer. Também foi um time corajoso. Então a gente não pode desmerecer e justa a vitória do Fluminense. Então, cara, na minha análise aqui, o time que jogou melhor foi o Atlético Mineiro. Merecia vencer, acabou não vencendo, empatando. O Fluminense pode não ter feito um jogão, mas o resultado valeu, né? Foi um time bem esforçado, né? Falta muito o Fluminense pensar em alguma coisa a mais, mas já é um bom início, né? Já é uma boa retomada, né? Venceu a primeira partida. O Cruzeiro foi um time covarde. E o Fortaleza, cara, jogou com um time mais forte, que soube se impor. E o Fortaleza realmente não vive uma boa fase. Esse é o ponto. Mesmo que tivesse uma boa fase, o jogo seria complicado. Mas na boa fase do Fortaleza, na minha opinião, teria condições de vencer. Mas o Fortaleza não vive uma boa fase. E aí foi superado por um time que era melhor, que foi melhor. Bom, então não começamos bem. 4 jogos, apenas uma vitória. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço. Até mais. Valeu, tamo junto. Fui.